Olá, pessoal! Sou a professora Débora Santana e estou aqui para trazer mais um tópico sobre o segundo cérebro. Nós estamos falando nessa série sobre os neurônios do intestino e como a inervação intestinal é importante para a sobrevivência de nós todos, para a nossa qualidade de vida e também para que a gente tenha tudo funcionando dentro dos conformes, para que a gente tenha qualidade de vida, seja lá nas funções intestinais ou seja aqui também no primeiro cérebro. Neste vídeo, eu gostaria de falar com você um pouco sobre hábitos intestinais. Bom, vamos pensar juntos aqui. Quantas vezes seria considerado normal nós defecarmos por dia? Quantas vezes a gente deveria ir ao banheiro a cada dia para fazer número 2? A resposta funcional, a resposta fisiológica é o mesmo número de vezes que a gente tomar refeições. Então, vou falar de novo, ó. Quantas vezes por dia nós deveríamos eliminar fezes? O mesmo número de vezes que nós tomarmos refeições. Vou dar exemplos para você entender um pouquinho melhor. Então, presta atenção. Você se lembra quando você cuidava de algum bebê? Quando você viu pessoas cuidando, caso você não tenha tido essa experiência? Que quando um bebê mama, logo depois da mamada, quem tem experiência já sabe o que vai acontecer. Pode se preparar para trocar a fralda. O bebê mama, o bebê arrota e pouco tempo depois o bebê vai eliminar as fezes. Sabe por quê? Porque existe um reflexo chamado reflexo gastrocólico. Gastrocólico. Gastro significa estômago e cólico significa colo, uma parte lá do intestino grosso. Quando nós enchemos o estômago, existem comunicações neurais e hormonais que vão lá para o colo e indicam ao colo que é hora de esvaziar, porque está vindo mais conteúdo. Este reflexo gastrocólico faz com que, após uma refeição, a gente evacue. Quem convive ou conviveu com crianças maiores agora, não falando em bebês, mas falando ali crianças de 3, 4, 5 anos, pode se lembrar de ocasiões em que estava recebendo visita, na casa de alguém, no restaurante, em que logo após o almoço ou até mesmo durante a refeição, a criança insiste para que a gente pare e a leve ao banheiro. Parece que está fazendo de propósito, né? Para nos atrapalhar? Não, não é. Faz parte do seu reflexo gastrocólico. A criança ainda tem permanece com ela essa organização de função, essa função de termos, quando nos alimentamos, a vontade, o desejo, o reflexo de eliminar as fezes. Bom, e nós adultos? Às vezes a gente passa o dia todo sem defecar, alguns passam até mais que um dia. A gente pode perder esse reflexo gastrocólico? Bem, a resposta é sim. Os nossos neurônios intestinais, eles são capazes de aprender. E conforme a gente inibe o reflexo gastrocólico, a gente vai aos poucos alterando as sinapses, as redes neuronais e os reflexos naturais. Vou dar um exemplo. Quando nós temos um reflexo gastrocólico, significa, ali que as fezes no intestino grosso se deslocam em direção ao ânus. As fezes já formadas saem do final ali do colo sigmoide e deslocam-se para o reto, dilatando uma parte do reto, que é o final do intestino,
E com essa dilatação e esse peso, nós temos o reflexo, então, de defecação. Mas se voluntariamente você pensa assim, não posso ir no banheiro agora, tô com pressa, tô ocupado, tô na casa de alguém, não gosto do banheiro, vamos deixar para depois? Você tem esfíncteres anais externos de controle voluntário e você contrai, 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 e as fezes que haviam descido para ser eliminadas, elas sobem e retornam para o colo. E aquele desejo, aquela vontade de ir ao banheiro passa. Passa um tempo e ela volta a vontade de ir ao banheiro. As fezes retornam, descem novamente, porque é o momento de eliminá-las. E novamente você segura, segura, segura e faz com que aquela vontade passe. Novamente as fezes sobem e é retardado o reflexo da defecação. Cada vez que a gente faz isso, nós estamos explicando para o nosso corpo, explicando para os nossos neurônios do intestino que aquele não é um bom horário. E aos poucos nós vamos perdendo esse reflexo da defecação, esse reflexo gastrocólico, seja porque a gente já não tem refeições regradas, come o dia todo e não tem momentos em que haja um volume maior, ou seja, porque a gente inibiu tanto o reflexo que a gente tende a reduzi-lo e até perdê-lo. Por isso, a nossa indicação de quem estuda neurônios do intestino é que você atenda os sinais do seu corpo. É preciso. Se você tem o reflexo da defecação, é porque as fezes estão prontas. Naquele momento, o intestino já está com as fezes deslocadas para serem eliminadas. Os movimentos peristálticos aconteceram de maneira correta e você precisa defecar. Cada vez que você inibe esse reflexo e as fezes sobem e retornam para a parte anterior do intestino, você estará possibilitando mais mistura e mais absorção de água. As fezes com menos água, elas terão ali, serão endurecidas, elas terão uma rigidez maior, elas sairão, serão eliminadas com dor, poderão raspar a mucosa, poderão contribuir para fissuras na região anal, para cólicas intestinais, para eliminação com dor. Com a dor, você vai formando aquele ciclo de ter medo de defecar a próxima vez e de doer também, e vai segurando cada vez mais. E aí nós vamos completando esse problema da falta do atendimento ao reflexo. Então, neurônios do intestino, por mais que a gente não tenha controle consciente sobre eles e que nem sempre a gente perceba a sua função, eles também têm plasticidade e eles também podem aprender. E se eles podem aprender, o nosso desafio é ensinar para eles aquilo que é o correto, mantendo as funções intestinais e mantendo a atenção aos nossos reflexos. Você adulto, se não consegue defecar pelo menos uma vez ao dia, é preciso rever os seus hábitos alimentares. Saiba que assim como ele desaprende, os neurônios do intestino desaprendem, eles podem reaprender. E é possível retornar, a não ser que hajam doenças, a hábitos ali corretos, adequados de funcionamento intestinal. Nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Até lá!